Prove que D6 é isomorfo a S3. Bom, primeiro vamos entender melhor o que são esses dois elementos aí que ele fala, né? Esses dois objetos, o D6 e o S3. Esse D6 aqui, ele é um grupo diedral, na verdade, né? Esse D6. Ele está relacionado àqueles caras que a gente viu da forma D2N, né? Só que aqui no caso, o N é 3. É D 2 vezes 3. Esse D2N, ele tá relacionado a todas as translações e rotações da figura regular de 3 lados. 3 lados porque o N é igual a 3 aqui. A figura regular de 3 lados, a gente sabe que é o triângulozinho, né? O triângulo, por exemplo, vou colocar aqui ABC, desse jeito. Ou seja, é um grupo que relaciona todas as formas possíveis que a gente tem de fazer uma rotação nesse triângulo ou uma translação. O que isso quer dizer? As rotações, por exemplo, desse triângulo. O que é o rotacionar esse triângulo? Bom, rotacionar de um jeito que ele ainda continue sendo um triângulo depois, né? Então, como é uma figura regular, a gente sabe, né, que os ângulos internos lá tem que dar 180. Isso quer dizer que cada um daqui é 60. O que falta para completar aqui é 120 graus. Então, isso é o ângulo que a gente vai rotacionar ele. A gente vai rodar esse triângulo 120 graus. É a mesma coisa que dar uma deitada no triângulo, né? Então, por exemplo, a gente aplica uma rotação. Eu vou chamar de R, sendo a rotação por 120 graus nesse sentido aqui, o sentido horário, né? Se eu rodar uma vez o triângulo, ele vai ficar o C aqui, o B vai deitar aqui e o A vai lá para cima. Então isso é uma vez que eu aplico a rotação. Outra vez que eu aplico a rotação, por 120 graus de novo, o R de novo, vai ficar o B aqui, o A vem aqui para baixo e o C vai lá para cima, né? Vai ficar assim o triângulo. Aqui já dá 3 elementos diferentes do nosso conjunto. E se eu aplico a rotação de novo, volta no ABC. Certo? Se eu rodo ele de novo 180 graus. Por isso que sempre no grupo D2N, a gente vai ter algumas propriedades. Qual? Essas rotações que a gente fica aplicando, se a gente elevar a N, vai dar identidade. Vai dar identidade, ou seja, é a mesma se eu não fizer nada, se eu não mudar a figura. Eu rodei ela uma vez, rodei ela 2 vezes, rodei ela 3 vezes. Aqui no caso o N é 3 porque é um triângulo. Mas se fosse um quadrado, por exemplo, com N igual a 4, e eu rodo ele 90 graus 4 vezes, esse cara vem pra cá na primeira, aí depois vem pra cá na segunda, depois vem pra cá na terceira e volta pra cá na quarta. Se eu rodo 4 vezes, ele volta a ser a figura original. Certo? Além das rotações, a gente também tem a reflexão que a gente faz no triângulo. O que é a reflexão nesse triângulo? Ó, a gente tem o triângulozinho, né? Eu vou colocar aqui maiorzinho só para a gente entender. Triângulo ABC é um triângulo regular, todos os lados são iguais, apesar de não parecer tanto assim às vezes no meu desenho. Uma rotação é isso daqui que a gente fez aqui em cima. Agora a gente vai falar de uma reflexão. Uma reflexão é sempre em relação a algum eixo. O eixo que passa por um vértice, por exemplo, e o lado oposto desse vértice no triângulo. Por exemplo, esse eixo aqui. A gente vai fazer uma rotação, é rodar ele assim, sabe? Ou seja, esse triângulo que é ABC, se a gente fazer essa rotação, essa reflexão, as reflexões no triângulo a gente chama de S. A gente vai fazer a reflexão, vai ficar, o C vai trocar de lugar com A e o B vai ficar parado lá em cima, porque a gente rodou nesse sentido. Isso é uma reflexão.
Existem outras reflexões possíveis para a gente fazer no triângulo? Existem. Vão existir a reflexão que vai ser em relação ao o B com o lado oposto, vai ter em relação a esse eixo aqui também, né? A figura vai ficar um pouco poluída, deixa eu tirar. Esse eixo a gente vai fazer nesse sentido. Então a figura aqui ia ficar, o A ia trocar de lugar com o B e o C ia ficar parado. E em relação a esse eixo aqui, fazer nesse sentido. Essas são as três possíveis, no caso, reflexões no triângulo. E por isso, inclusive, que quando a gente está trabalhando com esse S, a gente tem esse S de reflexão, a gente tem a propriedade de que S ao quadrado é a identidade. S ao quadrado é a identidade. Que a gente pode representar por 1 também. Por quê? Nesse caso aqui, por exemplo, que a gente fez a rotação nesse sentido. A gente ficou com essa figura aqui. Se a gente pega e aplica o S de novo nisso, faz de novo a rotação, a gente volta para o original. A gente troca de lugar o A com o C. E o B fica. Só que o triângulo ABC é o mesmo que esse, ABC. Então S ao quadrado tem essa propriedade. Ou seja, o que esse grupo D23 o que gera esse grupo, né? Vão ser todos esses elementos, no caso. Esse triangulinho vai ter esses outros tipos de triângulo, né? Que é o triângulo CBA e, enfim, os outros dois triângulos rotacionando os caras aqui, na troca o A com o B, né? Vai ficar BAC e o outro é passando aqui, né? Que aí vai trocar o B com o C, vai ficar o ACB. Todos os elementos de D23, então, eles podem ser representados com uma rotação ou uma reflexão. Uma rotação e uma reflexão. Com que propriedade essa rotação e essa reflexão? Com a propriedade, deixa eu tirar essas coisas daqui rapidinho. Quem já viu? Com a propriedade de que se a gente fizer a rotação, o número de vezes da nossa figura regular, no caso aqui 3, é a mesma coisa que a identidade. E também funciona com a reflexão. Se a gente fizer a reflexão 2 vezes, né, também vai dar a identidade. Então essa é uma das propriedades. A outra propriedade que funciona nesse D23 é que R vezes S é igual a S vezes R a menos 1. Também funciona, dá pra gente ver isso, né? No triângulo, que é a figura regular aqui de 3 lados, ABC. Quando a gente coloca R vezes S, RS aqui, né? A gente pode colocar um pontinho, não colocar pontinho. Essa multiplicação é uma composição, na verdade. Eu vou estar compondo. É a mesma coisa que fazer R bola S. Fazer primeiro a reflexão e depois fazer a rotação. Essa rotação usual aí que a gente vai definir é a rotação por 120 graus no sentido horário. No sentido horário. E o S, que é a reflexão, vai ser a reflexão nesse sentido aqui, trazer daqui para cá. Que é a reflexão normal que a gente faz. Então vamos ver, tá falando que se a gente primeiro fazia a reflexão e depois fazia a rotação por 120 graus, dá na mesma que fazer a rotação a menos 1, ou seja, rotacionar para o outro lado e depois fazer a reflexão. Bom, vamos lá. Reflexão. A gente pega aqui e vai fazer uma reflexão nesse triângulo. Fazendo a reflexão, a gente vai ficar com um novo triângulo CBA. E depois a gente faz
a rotação por 120 graus, a rotação nesse sentido. O A vai ficar aqui na pontinha, o C vai lá para cima e o B vem para cá. Ou seja, fazer o RS, eu fico com esse triângulo. Eu saio do meu original ABC e venho para esse outro triângulo aqui, ACB. Vamos ver se dá na mesma se eu fizesse isso daqui. Bom, se eu fizesse isso daqui, primeiro eu aplico o R a menos 1, que é a rotação, só que no sentido contrário, né, a menos 1. Então, eu iria pegar esse triângulo ABC e dar uma tombada nele para cá. Aí eu ia ficar com aqui na pontinha B, né, o B ia descer, o A ia ficar na outra pontinha e o C ia ficar lá em cima. Então ia ficar assim o triângulo. E depois eu aplico o S, que é a reflexão. Bom, se eu fizesse isso e depois aplicasse a reflexão, rodar ele nesse sentido, o A vai trocar de lugar com o B, então vai ficar A, o C aqui em cima vai ficar parado e o B. Que é o que a gente queria, né? Ou seja, isso daqui, ó, quer dizer que esse triângulo aqui ficou igual a esse outro triângulo. Tanto faz eu fazer RS ou SR-1, vai dar na mesma. Isso daqui foi só ver o que está acontecendo, na verdade, né? Mas isso tudo daqui de cima faz parte da definição do D23, que é o D6. E o S3. Vamos ver o que é o S3 agora, já que a gente entendeu um pouco melhor o que é o D6. O S3 é um grupo de permutações. Né? Um grupo de permutações. Eu também vou escrever ele nessa formazinha, uma coisa parecida com isso daqui. Mas antes vamos entender o que é esse grupo de permutações. É o grupo de permutações de um conjunto com 3 elementos. No caso, eu vou estar usando o ABC, já que eu estava usando o ABC como vértices do nosso triângulo. Esse grupo de permutações tem 3 elementos. Por exemplo, todas as permutações possíveis desse conjunto aqui, A, B, C. Um conjunto de 3 elementos. 3 elementos quaisquer. Eu coloquei ABC, mas poderia ser 1, 2, 3, poderia ser qualquer outra coisinha. É só para demonstrar que tem 3 elementos e todas as permutações possíveis. A gente já sabe que se a gente tem um conjunto com 3 elementos, o número de permutações possíveis é o número de elementos fatorial, 3 fatorial. Ou seja, vai ter 6 elementos esse conjunto aqui também. Inclusive, o D6 também, né? O D6 tem 6 elementos, que são 3 referentes à rotação e 3 referentes à reflexão. Quais são os elementos, por exemplo, da gente permutar esse ABC, esse conjunto aqui, ABC? Por exemplo, o próprio ABC é uma permutação, né? Outras permutações. O A, se a gente troca de lugar, o B e o C. Aí outra permutação, a gente coloca aqui o B e depois o AC. Tem que ter 6 caras, né? Outra permutação é o BCA. Outra permutação é com um C na primeira entrada. O CAB e o CBA. Bom, esses seriam todas as permutações do nosso conjunto, do S3. Um conjunto de permutações de 3 elementos. Mais essas permutações, eu vou poder representar ela fazendo 2 operações, né, que a gente usualmente define nesse conjunto de permutações. A gente vai chamar as operações de sigma e de tal. Bom, o que são esse sigma e esse tal? O sigma vai ser o andar com
os elementos, permutar os 3 elementos de uma vez só, trocar todos de lugar. Esse troca de lugar, esse troca de lugar e esse troca de lugar. E o tal vai ser o trocar de lugar só 2 caras, outro. Só essas 2 opções que a gente tem para o S3 no caso, né? Ou eu troco todo mundo de lugar, ou eu troco 2 caras de lugar. Ou eu não troco de lugar ninguém, né? Que aí é a identidade. Mas, enfim, a identidade dá pra gente alcançar com tanto o sigma, trocando todo mundo de lugar, quanto o tal, trocando só 2 elementos de lugar. E, inclusive, a gente pode definir o que o sigma faz e o que o tal faz. Vai ser equivalente definir o que eles fazem. O usual é a gente definir o sigma como isso daqui. O 1 leva no 2, e o 2 leva no 3, e o 3 leva no 1. É um ciclo, né, que a gente faz. Por que eu coloquei 1, 2, 3, sendo que o meu conjunto tem ABC? Tanto faz. O que eu estou querendo falar é que o cara que está na primeira posição vai para a segunda, o cara que está na segunda vai para a terceira, o cara que está na terceira vai para a primeira de volta. Ou seja, esse conjunto aqui, né, o ABC. ABC. Se eu aplico o sigma nele, o sigma definido desse jeito, o cara que está na primeira vai para a segunda, o cara que está na segunda vai para a terceira, e o cara que estava na terceira vai para a primeira posição. É isso daqui que ia dar, se eu aplicasse o sigma. E se eu quisesse definir o sigma de outro jeito, eu também poderia. E é tudo equivalente. O cara da primeira posição eu poderia mandar, por exemplo, para a terceira, só que aí, a partir do momento que eu mandei 1 para a terceira, o cara da terceira só tem uma outra opção possível para ele ir, que é a segunda posição. Por quê? Porque o sigma sempre vai trocar de lugar todos. Todo mundo tem que sair do lugar. Essa daqui seria a única outra possível opção, acho, para quando S ou N é 3. Mas vamos ficar nessa daqui que é a usual, a que a gente mais usa. Então tá, o sigma é trocar de lugar todo mundo. Vamos ver o que o tal faz agora. O tal é trocar de lugar 2 elementos. Por exemplo, o tal. A gente pode definir o tal, né? A gente coloca geralmente desse jeito. 1, 2. Tal, 1, 2. O que quer dizer? Que a gente vai trocar. O cara que está na primeira posição vai para a segunda e o cara que está na segunda vai para a primeira. O tal a gente poderia colocar também, né? 2, 3. O cara que está na segunda posição vai para a terceira e o cara que está na terceira vai para a primeira. Ou a gente poderia colocar o tal 1, 3. O cara que está na primeira posição vai para a terceira e o cara que está na terceira vai para a primeira. Dá na mesma usar qualquer um desses. Eu vou estar usando o de mexer só da primeira para a segunda, porque é o usual, é o que a gente mais usa também. Ou seja, se a gente aplica o tal nesse ABC, ia dar o quê? Eu só ia trocar o cara que está na primeira posição com o cara que está na segunda posição. Ia ficar o BAC. Então, o conjunto das permutações, qualquer outra permutação que a gente tem aqui, pode ser escrita como fazendo isso, trocando os 3 caras, composta com trocando só 2 caras. Por exemplo, a gente está aqui, que é o início. A gente quer ir para esse cara aqui. O que a gente fez? Ainda está na forma A, B, C. Então, a gente só andou um para frente em todo mundo. Desse daqui para vir para cá tudo, né? É só aplicar o sigma. Andou um para frente de todo mundo. Agora, por exemplo, desse daqui para ir para esse daqui, a gente sempre começa vendo pelo A e vai para a direita. A, C, B. Bom, a gente ia ter que pegar o A, B, C, aplicar o tal para trocar o B com A. Aí ia ficar A, C, B, que é a forma que está aqui, A, C, B. A gente aplica o sigma depois, anda todo mundo para frente, para a direita. Aí ia ficar C, B, A. Ou seja, esse cara aqui, ele pode ser gerado aplicando primeiro o tal, né? Depois o sigma. Então, sigma tal é o que está relacionado a esse elemento. Esse elemento, ou sigma tal, é a mesma coisa. Então,
Então, por isso que a gente pode falar que, por exemplo, esses dois, eles geram todos os elementos de S3. Todo mundo aqui em S3 pode ser gerado com uma composição do sigma com tal. Assim como no D23, todas aquelas posições do triângulo podem ser geradas por esses dois caras. Esses dois caras geram todo o espaço, fazendo rotação e reflexão. Eu gero qualquer uma outra posição daquele triângulo. Tá, então vou apagar aqui. A gente tem essas duas operações, o sigma, que é um cíclico, andar todo mundo para a direita, né? Que eu defini esse sigma daquela forma lá, né? O primeiro leva no segundo, o segundo leva no terceiro. E o tal, que eu vou estar usando o tal também como sendo trocar a posição do primeiro com o segundo. As propriedades que a gente vai ter é o sigma e o tal, tais que, logicamente, se a gente aplicar o sigma 3 vezes, fazer a composta, né? O A leva no B, o B leva no C e o C leva no A, aí depois a gente aplica o sigma de novo e depois aplica o sigma de novo, a gente vai voltar no primeiro cara. Porque o A vai vir para cá no primeiro, aí no segundo o A vem para cá, aí no terceiro o A vem para cá de novo, que era a posição original. Isso com todo mundo. Então, sigma ao cubo é a identidade. Assim como se eu aplicar 2 vezes o tal é o quê? Trocar dois caras de lugar, né? Eu vou trocar o A com B, aí vai ficar B, A, C. E eu aplico o tal de novo, trocar o B com A, vai ficar A, B, C de novo. Então, a identidade também tem essa propriedade. E essa última aqui, equivalente a uma coisa tipo assim, que acontece agora no S3, é que se a gente compor o tal com sigma e com tal de novo, é a mesma coisa que sigma menos 1. Esse sigma menos 1, a gente vai entender como, em vez de andar com todo mundo para a direita, né? O cara que está aqui vem para cá, o cara que está aqui vem para cá, sigma menos 1 é o caminho contrário, na verdade, né? O cara que está aqui volta para cá, o cara que está aqui volta para cá e o cara que está aqui vem aqui para o final. Bom, dá para vocês verificarem depois que isso daqui funciona. Tá, agora deixa eu tirar isso daqui. A gente já entendeu agora um pouco mais o que é o D6 e o S3, que é o grupo das permutações de 3 elementos. E o D6 é o grupo diedral relacionado à figura com 3 lados regulares. Todas as possíveis formas que a gente muda o triângulo, no caso. A gente quer provar agora que o D6 é isomorfo a S3. Para ser isomorfo, basta a gente apresentar um isomorfismo, né, entre esses dois espaços. A gente escreve assim: D6 é isomorfo a S3 se e somente se existe o que eu vou chamar de φ, uma φ de D6 em S3 que seja um isomorfismo. Essencialmente, se existe essa φ que seja um isomorfismo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai mostrar o que a φ faz nos elementos básicos. Ou seja, esse cara aqui, o R e o S, as operações R de rotação e S de reflexão, gera todos os elementos de D6. Então, a gente vai mostrar o que o R, o que o φ faz nesses dois elementos e chegar na base desses outros dois. Como? Um jeito fácil para a gente definir a φ e tá verificando é o seguinte: é só a gente colocar que a φ aplicada no R vai dar o sigma e que a φ aplicada
no S vai dar o tal. Ó, eu vou mostrar meio por cima algumas coisas também, né? Uma forma da gente explicitar o D6, o grupo diedral, colocando todos os elementos, não era aqueles triangulinhos que a gente estava colocando, os triangulinhos mudando os eixos ABC de lugar? Então, a gente pode representar ele como sendo o R, que é fazer uma rotação, né? O ABC. Isso daqui é a identidade. Fazer uma rotação, eu vou ficar com o triangulinho... uma rotação. O CAB. Isso daqui é o R. Eu posso fazer R ao quadrado, que é fazer mais uma rotação. Aí eu vou ficar com o triangulinho BCA. E se eu fizer uma terceira rotação, eu volto para o primeiro, né? Para o ABC. Então, por isso que a gente tem que R ao cubo é 1. É a identidade. E, além dessas três formas, a gente representa também com os S, né? Com as reflexões. Ou seja, eu posso fazer uma reflexão aqui em relação ao C. Eu vou estar chamando de SC, por exemplo. Eu vou colocar esse índice só para saber que é rotacionar em relação a isso. Rotacionar nessa direção aqui também. Aí eu vou estar representando isso por SA. E rotacionar em direção a essa direção. Em relação ao B com o lado oposto. Que eu vou estar chamando de SB. Essas rotações aqui, você também... reflexão, né? Vocês entenderam o que significa, né? Por exemplo, esse SB, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o triângulo ABC e aí eu vou fazer uma reflexão em relação a esse eixo, nesse sentido. Então, ele vai transformar o triângulo ABC no triângulo CBA. E se você ver, o CBA não é nenhum desses elementos aqui. Por exemplo, esse triângulo não é o CBA, esse triângulo não é o CBA, e o original, que é ABC, também não é o CBA. Por isso que fazendo essas reflexões a gente gera novos elementos. São 6 elementos. Esses são os elementos do D6. O truque agora estaria mais ou menos na gente relacionar esse triângulo, por exemplo, ABC, a gente meio que identifica isso com esse conjunto ABC. Porque eu não tinha 3 elementos também no grupo das permutações. Isso daqui é um conjunto de 3 elementos. O triângulo eu vou estar identificando desse jeito. Aí eu consigo ficar fazendo permutações disso, por exemplo, BAC, identificar o BAC também com, por exemplo, esse triângulo. O B, o A aqui em cima e o C aqui. Quem vai fazer o papel de identificar o triângulo com essa forma escrita em linha aqui é a nossa φ, que é o isomorfismo. Porque isso tudo aqui que eu fiz, esse R, R ao quadrado, R ao cubo, SC, SA, SB, representa o triângulo. Cada um desses é um triangulinho diferente, né? O R, lembrando, né? O R ao cubo é o triângulo normal. O triângulo normal é o ABC, a identidade. O R ao quadrado é o tombar o ABC. Eu vou pegar o ABC, tombar ele, vai ficar CAB. Então, o R ao quadrado está relacionado a esse triângulo aqui, CAB. Assim como todas as outras... os outros elementos que a gente tem aqui nesse D6. Vamos falar o que a φ faz, então, né? Eu quero conseguir escrever todos esses elementos que a gente tem aqui, só que em vez de usar o R e o S, eu quero estar usando a base do S3, que é o sigma e o tal. Ou seja, ou andando 3 vezes com os carinhas, ou o tal que é trocando 2 caras de posição. Bom, a gente começa com
com a identidade. Bom, a identidade, que é o triângulo ABC, para eu relacionar ele com a identidade também, só que no S3, seria o ABC parado. Esse ABC parado, a gente já viu que a identidade no S3 seria tanto faz fazer sigma 3 vezes ou o tal 2 vezes, né? Trocar 2 caras de elemento, 2 caras de lugar 2 vezes, ou andar com todo mundo 3 vezes para frente. Então, no lugar do R3, eu poderia colocar o sigma ao cubo, tanto faz, né? Ou tal ao quadrado. Eles são iguais, esses dois carinhas. São iguais. Fazer o R, uma rotação para frente. Bom, eu tinha o triângulo ABC, né? Esse triângulo aqui. Eu vou aplicar o R nele, uma rotação para frente. Então, o A vai aqui para cima, o B vem aqui para baixo, o C vem para cá, né? Eu andei 120 graus para a direita, esse triângulo aqui, ele virou esse triângulo de baixo. Ele está relacionado ao CAB. Bom, o que seria para eu vir do ABC e ir no CAB? Né? Ó, ele está na forma A, B, C. Ainda está na mesma coisa. Eu só apliquei sigma uma vez. Então, escrever esse R em termos do sigma ou do tal é fazer só o sigma. Esse R ao quadrado. Tá, daqui para cá eu apliquei o R. R ao quadrado é o daqui para cá fazer o R de novo. Uma outra rotação de 120 graus para a direita. Então, o B fica aqui na pontinha, o C vai lá para cima e o A vem aqui para baixo. Vou ficar com esse triângulo. Esse triângulo ele está relacionado com o BCA. Bom, daqui para cá, eu tenho que ver o que acontece, né? Para eu sair daqui, na verdade, e vir para cá. Porque eu saí assim desse triângulo e vim para cá para fazer o R ao quadrado. Porque a gente está vendo o R ao quadrado daqui, o R ao quadrado. Então eu vou ter que ver o que eu tenho que fazer para chegar no equivalente ao R ao quadrado, que é esse daqui, BCA. Bom, se eu aplicar sigma nesse cara aqui, eu venho para cá, CAB. Se eu aplicar sigma de novo, eu venho para cá, né? Porque o A vai para a direita, o B vai lá para o início e o C vai para o meio. Então, fazer R ao quadrado é a mesma coisa que fazer sigma ao quadrado. Fazer o SC, por exemplo. Se eu tenho... Deixa eu apagar aqui para a gente ter mais espaço de novo. Se eu tenho o triângulo ABC e eu faço o SC, a reflexão em relação a esse eixo aqui, eu vou ficar com o novo triângulo BAC. Esse BAC está relacionado ao BAC, né, escrito em linha. Então, o que eu tenho que fazer aqui com o ABC, usando o sigma e o tal, para vir para cá? Bom, é só aplicar o tal uma vez, né? O tal, do jeito que a gente tinha definido, lembra que era só trocar de lugar o primeiro cara com o segundo cara? Então, se eu troco o primeiro com o segundo, vai ficar BAC, que era o que eu queria. Então, esse SC é aplicar o tal uma vez. Esse S aqui normal, então, que a gente está definindo, é o SC. O SC é o padrão. O SA, então. O que seria fazer uma rotação em torno do A? Agora eu vou estar olhando nesse eixo aqui e aí eu vou fazer uma rotação. Eu vou trocar de lugar o C e o B. E então eu vou ficar com um novo triângulo ACB. Esse triângulo ACB está relacionado a isso, ACB. Aqui eu tinha o ABC. Bom, como de ABC eu venho aqui para ACB. Primeiro eu aplico o tal.
o tal ele vai trocar de lugar o A com o B. Então vai ficar B, A, C. Agora, começando no A, eu já estou no ACB, né? ACB. Só falta andar para frente. Quanto andar para frente? Se eu aplico, eu primeiro apliquei o tal. Agora se eu aplico o sigma, eu vou andar todo mundo para frente. O C vai para a primeira, o B para cá e o A para cá. Só que aí eu tenho que aplicar o sigma de novo. Aí o A vai para a primeira, o A vai para a primeira, o C para a segunda e o B para a terceira. Então isso daqui é o ACB. Esse sigma vezes sigma é a mesma coisa que sigma ao quadrado. Sigma ao quadrado, bola, tal. Tanto faz a gente colocar bola ou não colocar o bola, né? Aqui a gente é questão de notação. Então isso daqui é o sigma ao quadrado, tal. E o SB também, fazer uma rotação agora em relação ao B, uma rotação nesse sentido, a gente vai ficar com o triângulo CBA, ou seja, CBA. Eu quero ver o que eu tenho que fazer com o ABC, usando só sigma e tal, para chegar no CBA. Bom, eu primeiro aplico o tal, né? Vai trocar de lugar o A com o B. Então agora tá ACB. ACB, que é a mesma coisa nos dois. Só que eu tenho que andar para a direita ainda. Andar todo mundo para a direita e aplicar o sigma. CBA. CBA. Então isso daqui é o sigma tal. Ou seja, eu estou falando explicitamente o que a minha φ faz em cada elemento. O que é isso tudo que eu coloquei essas setinhas? É falar que a φ de R é igual a sigma, a φ de R ao quadrado é igual a sigma ao quadrado, a φ de R ao cubo é igual a isso daqui, assim por diante. A φ de cada um desses outros caras aqui é esses três caras de baixo aqui também. E realmente isso que a gente coloca aqui para ser a φ, então, se torna um isomorfismo, né? Porque também vale isso daqui que eu vou escrever, ó. Assim definida, φ é de fato um isomorfismo pois vale a relação φ de xy, ou seja, algum elemento lá do domínio da nossa φ, o domínio da nossa φ, lembrando, né? φ de D6 em S3, né? Então, o x vezes y são dois elementos de D6. Um elemento de D6 é um cara dessa forma aqui, ou R vezes o negócio, ou outras coisas aqui. É esse pessoal aqui, os elementos. Um desses caras é o x, o outro desse cara pode ser o y. O φ do xy é igual a φ de x, φ de y, qualquer que seja o xy pertencente ao domínio da φ, que é o D6. Isso caracteriza um isomorfismo também. O que isso quer dizer, né? Se eu pego dois caras aqui, por exemplo, o x sendo o r e o y o r ao quadrado, x vezes y, r vezes r ao quadrado, dá r ao cubo. É a mesma coisa que eu pegar o φ de x, que é o sigma, vezes o φ de y, que é o sigma ao quadrado, vai dar o φ do r ao cubo? Sim, porque sigma vezes sigma ao quadrado dá sigma ao cubo, que é o φ do x vezes y. Então era isso daí a questão para mostrar que é um isomorfismo.